programa Controvérsia, um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. Nós vamos falar de avicultura em Itapetininga. Nós estamos com o Leandro Nunes, que é produtor rural e empresário. Também faz parte do Sindicato Rural de Itapetininga. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Edmundo. Graças a Deus, tudo bem, sim. Então, e antes da gente chegar na avicultura, eu vou pedir para o Leandro contar um pouco da história dele, que tem tudo a ver com avicultura aqui em Itapetininga, né, Leandro? Sim. A história nossa é bem legal, né? A gente saiu do sítio, né? Saiu da cidade, desculpa. Na verdade, você fez o inverso, Fiz o inverso, Todo né? mundo vai do sítio para a cidade, Exatamente. você foi da cidade para o sítio. Nós resolvemos inverter, né? A gente foi lá para morar uns 6 meses e a minha digníssima esposa, graças a Deus, quis ficar lá de vez no sítio, né? Então, nós trocamos nossa casa na cidade pelo sítio e hoje nós estamos lá há 10 anos já, né? Então, nesses 10 anos, aí tem toda a parte história de ter um sítio, de ter uma área maravilhosa, tem rio, tem lago, né? Tem os bichos, então, nossa, cara, Então, mas num primeiro momento, Leandro, você mudou não necessariamente para fazer a produção de avicultura. Não. Isso, conta essa história para a gente aí, vamos entender. Não, a gente foi para morar mesmo, a gente queria um espaço maior, né? Um lugar maior para criar as crianças, um lugar diferente, né? Mais calmo. E no meio do caminho eu achava que sítio ele tem que ter uma certa renda e tem que ter bicho. Então, o sítio sem galinha não é sítio, né? Jamais. Né? E sem cachorro, né? Então tem que ter. Daí eu comecei com as galinhas e fui brincar com o negócio, né? Começamos lá com pouquinha galinha, tipo aí 30, 40 galinhas, e começou a surgir os ovos, né? E começou essas encomendas de ovos. Aí eu fui entender que o sítio dá para tirar uma renda do sítio, né? E que hoje, né, praticamente sustenta eu e o estudo das minhas meninas, né? Das minhas filhas, que hoje eu uso esse dinheiro para estudar elas. Entendeu? Então, é o que me ajuda muito, e mantém o sítio também, né? Não só a parte de estudo, estruturalmente falando. Muito bem, Leandro. E conta qual que é a produção de vocês, como é que funciona? Sim. Hoje eu tenho 700 aves, né? Em produção. Hoje tem em média aí de 500 a 600 ovos dia, né? E hoje essa produção, ela é escoada total, não fica com ovo guardado. Falta ovo para mim, na verdade, né? E a gente fez toda a parte de legalização desses ovos, tanto da granja quanto do entreposto. Então, hoje, assim, na cidade, nós somos pioneiros, né, de ter esse selo de inspeção municipal, né, que isso é muito importante, né, para ter um ovo de qualidade, sabendo que ele tem procedência, né. Então, hoje foi o que deixou a gente mais tranquilo para poder criar. Sem dúvida, né? Acho que essa questão, né, sanitária, vamos dizer assim, de saúde, né? A garantia, né, que o consumidor tem, né? Importantíssima, né? E você falou, então, que toda a sua produção já está dirigida, né? Sim. Tem espaço para mais? Sim. Eu consigo abranger até lá em torno de 1.500 aves, né? A gente não tem uma ideia ainda de fazer isso, né? A gente está bem feliz com o que tem, né? Porque a gente atende bem os clientes que a gente já tem. Eu faço um cliente final praticamente. Eu não tenho no mercado ainda. Eu só faço clientela final. Seria entregas? Entregas, faço entrega toda sexta-feira final, né? Para os clientes que compram ovos. E como é que funciona isso? A pessoa entra em contato? A parte de criação nós estamos de 3 anos, tá? Nós estamos criando mesmo para valer, comercialmente falando. Formou uma bela de uma clientela consumidora mesmo, que consome ovo de qualidade e gosta de um ovo, né, caipira, fresco, né, que não tem conservante nenhum. Então eles gostam bastante. E daí aconteceu que faltou ovo para mim, eu não imaginava, né? No começo eu tinha que oferecer ovo. Nossa, eu tinha que sair com o carro lotado de ovo, batendo em casa para vender ovo. Aí a história mudou hoje eu preciso de ovo para poder para atender mais clientes, né? Então, mas pode ser que a gente venha aumentar. Estamos aguardando um pouquinho tudo que está acontecendo, né? Porque parece que não é, né? Mas para o pequeno também, a parte aí de insumos, ela é perigosa, né? Então, para você comprar insumo hoje, tem que pensar para você aumentar a galinha.
Se aumenta a galinha, mas não tem insumo, daí complica. Então você tem que ficar meio que ali trabalhando para não errar. Se você compra aves, né, e coloca lá, vai querer ter ovo e tal, não tem o que dar de comer para ela, então é perigoso. Então a gente trabalha bem com o pezinho no chão mesmo, para não ter esse perigo, entendeu? Perfeito, perfeito. Antes da gente seguir o assunto, você mesmo faz a entrega? Sim, a entrega é feita por mim, né? Faço questão, gosto, né? É o meu momento de lazer que eu falo, né? A gente tem que eu trabalho no comércio também, então esse dia de sexta-feira para mim é de terça e sexta que eu faço as entregas. É os dias que eu mais descanso, que eu converso, que eu troco ideia, que eu paro, eu gosto muito desse momento aí das entregas. Muito bom, muito bom. E conta pra gente, Leandro, do jeito que a gente está conversando, parece que é fácil, né? Mas conta como é que foi esse desafio, a história aí, para você Então, formar essa avicultura e as dificuldades que você teve que superar para começar a produzir os ovos. Sim, para fazer uma criação de ovos caipira, ela não é tão simples quanto parece, né? Tem uma criação que é da avó, né? Que você coloca lá uma quantia de galinha, solta, joga o milho no chão e ela vai produzir. Eu fico até com dó de quem vende, compra esse ovo da avó e paga lá 10, 12 reais a dúzia. Coitado da avózinha, que ela nem sabe o quanto ela está gastando de milho. Então, às vezes, um ovo da avó valia uns 30 reais a dúzia, né? Então, a gente até fala isso bastante para os clientes, para ele entender que para criar a galinha não é simples assim, entendeu? Você tem que ter um manejo muito bem feito, uma organização muito bem feita, tem que ser um lugar limpo, não pode ter insetos, né? Tem que ter toda essa parte. E a parte estrutural e ali o maior desafio foi poder realmente legalizar isso, né? A legalização disso aí foi bem complicado, né? Tanto na parte ali a do estado e a do município, porque são dois, né? O estado toma conta das galinhas e o município toma conta dos ovos, né? Então eu fiz os dois registros, né? Foi bem complicadinho, né? Porque é diferente. Se você pega uma granja de produção para corte, as empresas, elas dão todo o suporte já para aquela pessoa do sítio. Então elas não precisam fazer nada, elas só entram com o galpão, vem a galinha, vem ave, vem remédio, já vem documentação. Nós não. Nós tivemos que fazer tudo do zero, né? Mas abriu as portas, Edmundo, que eu acho que é o mais importante, para outros criadores, né? Estou aqui hoje realmente para poder passar essa dificuldade que eu tive para não as outras pessoas não terem, né? Procurem sim, hoje tem o SIM, que é da prefeitura, né? Hoje tem o pessoal que atende lá, que hoje atende muito bem, me ajudaram bastante. Nós tivemos uma certas dificuldades no início, tanto eles quanto eu, mas depois a gente se alinhou, se juntou e hoje, né, é um modelo, na verdade, para muita gente. Porque aqui em Itapetininga ainda não tem gente que está criando porque não tem conhecimento. Através disso aqui que você está fazendo hoje, que é muito importante, às vezes a pessoa tem um sítio pequenininho e quer ter uma renda aí de 2, 3 mil ou 4 mil, ele consegue, né, numa área pequena, com toda a documentação, com tudo certinho, porque se sofrer uma denúncia, tá tudo certinho, não tem nada a estragar com a vida da pessoa, entendeu? E você indicaria para as pessoas produzirem, entrarem para o ramo da avicultura? Sim, Como é que você conte um pouquinho desse mercado aí? Não, o que, sim, que você está enxergando aí para frente? ela tem espaço para todos, cara, para todos. Falar que não tem, que tem muito ovo no mercado, tem bastante ovo no mercado branco, né, ou vermelho, né, que tem no mercado. Mas você não sabe a procedência que está vindo esse ovo, da onde está vindo esse ovo. Então, por exemplo, hoje eu tenho a minha clientela, quem me vê aqui vai me conhecer, fala, puto, Leandro, não, o ovo é sensacional, não vejo reclamação disso. E as pessoas que vão fazer isso vai ter a mesma função, porém, negócio organizado, arrumadinho, limpo, higiene, né, que é o principal, cara, não tem como dar errado. Não tem como. E vai vender, velho. Vai vender. No começo, como tudo, né? Tudo que você vai fazer no começo não é fácil, né? Os parentes não compram ovo, os amigos não compram ovo, eles vão comprar depois, né? Como todo comércio é assim. Então, hoje vende ovo e quem montar, tenho certeza. Começa pequenininho. Começa ali, 100 aves, vai entendendo o assunto, não precisa nem legalizar com 100 aves. Compra ali 50 aves, 100 aves, produz, vai fazendo aquela vendinha devagar ali, vai entendendo o assunto, vai escalando, falando, não, putz, gostei, vou aumentar. Então,
Então, coloca 300 aves, não vá para 1.500, 5.000 aves, que daí vai ser difícil. Mas para pequeno porte, meu, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hoje, muita gente queria estar lá no meu lugar para ter essa renda, com certeza. Porque, viu, tem gente que tem, às vezes, um sítio, tem os filhos que estão ali com 14, 13 anos, 15 anos, 16 anos, meio sem muito o que fazer, cara, vai vender o ovinho e vai ser feliz, porque a parte de lucro do ovo é muito boa, ela bem trabalhada, entendeu? Ela chega ali, dá 70%, 80%, entendeu? De uma dúzia de ovos, bem trabalhado, bem organizado. Então é um belo do negócio, entendeu? Só E querer, né? eu vou perguntar para você o seguinte, né? Quando a gente fala dessas granjas automatizadas, né? E que é uma estrutura enorme, né? E no seu caso aí, como é que é cuidar de 700 galinhas? Então, cara, é assim, ó, para você fazer uma criação legal, você tem que ter um certo conhecimento. Então, se você procurar alguns cursos, é muito importante. Eu não comecei com curso, comecei com um vídeo no YouTube, peguei um rapaz lá e fui vendo a vida dele e fui entendendo. Me quebrei, foi punk, porque daí a galinha começou a produzir, eu não tinha, de repente, outro aviário. Então, no caso, são assim, hoje eu tenho 5 barracões, todos pequenos, de vários tamanhos, não são 5 iguais, né, para fazer a criação. Não é complicado em vista de estrutura. Hoje, assim, eu cuido da minha galinha às 7h30 da manhã, e ela tem o primeiro trato, e 4h30 da tarde ela tem o segundo trato. Acabou. Partes de bebedouro realmente são automáticos, por higiene, tá? Porque daí elas ficam bebendo no biquinho, não tem aquela água parada ali, né? Com sujeira, então elas ficam tomando aguinha ali no biquinho, é super higiênico, né? A parte de automação, ela começou a vir para o pequeno, que não tinha. Eu também tenho uns grupos uns grupos, né, de aves, e eu fui o primeiro, assim, que coloquei um comedor automático, um galinheiro de 10 metros. Todo mundo xingou de louco. Cara, imagine, velho, 10 metros. Explica o que seria esse É um comedor comedor automático automático, aí. você não precisa se preocupar em colocar ração naquele horário, das 7h30 e nem das 4h30. Ele faz sozinho, Olha só. entendeu? Ele tem esse E trabalho até pra é mais gente. higiênico também, né? Se você for pensar, Então, porque você com já tem ali, certeza, não tem não, que manusear, não tem nada. exatamente. Isso não precisa ficar entrando no aviário, né? Porque daí ele já faz todo o trabalho. É muito bom. Então, mas para quem vai começar, não começa com o comedor automático, começa com o comedorzinho automático, manual mesmo, vai devagarzinho. É uma escala. Porque que acontece? Tem gente que pega lá, sei lá, 30, 40 mil reais e começa já a investir muito no comedor automático para não ter trabalho. Aí que vira o problema. Então você tem que estar com as aves, você tem que estar junto com elas no começo, para você entender as aves, para as aves te entender. Daí, se você colocar um comedor automático, um bebedor automático já de início, você não vai entender sobre a ave. Você não vai ver o comportamento da ave, por que ela está assim, por que ela está assado. Então por isso que é bom o manual no começo, né? Depois você vai escalando, né? Hoje eu tenho um aviário meu que é automático, né? Então os outros é tudo manual, né? Então para mim é tranquilo de criar. A parte de limpeza dos ovos e organização, a gente tem uma pessoa que cuida pra gente, né, que mora próximo ao sítio. Hoje tem meu pai que mora comigo, né, que adora mexer com as galinhas, então está me ajudando bastante. Mas, assim, uma pessoa, para você ter uma ideia, cuida mais ou menos de 5.000 aves, tranquilo, não precisa de ser 2, entendeu? Cuida tranquilamente. A parte mais chatinha realmente é a coleta dos ovos e organização desse ovo, né, para poder embalar, deixar tudo organizado. Mas você tem os períodos para você fazer outra coisa no sítio, entendeu? Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco da sua realização de conseguir fazer esse aviário, né? Você que estava na cidade, você que é uma pessoa do meio urbano, como é que você se sente hoje com esse novo trabalho? Então, eu fico feliz por estar ajudando outras pessoas. Isso que eu acho que é o número 1 de tudo, né? Essa realização de poder contribuir em ajudar as pessoas, que eu acho que é muito importante hoje num mundo que está muito individualista, né? Hoje tem todo mundo individual, né? Muito fechado. Eu, quando fui fazer as primeiras criações, fui perguntar para os outros criadores, não tinha porta aberta. Era sempre porta fechada, não explicava como é que funcionava, entendeu? Então eu sofri bastante. E hoje eu tenho essa abertura. Então a minha felicidade maior é de
proporcionar isso que eu estou fazendo aqui hoje, né? Poder falar sobre o assunto e quem tiver dúvida pode me falar comigo, que eu explico o que for. E a maior realização é estudar minhas crianças, né? Que é o meu bem maior, que eu falei para ele, eu vou estudar vocês. E cada ovo que você vê lá, pode saber que é do seu estudo. Então, acredito que quando elas ficarem grandes, elas vão lembrar sempre disso. É um legado, né? E são quantos filhos? Hoje tenho 2 meninas, né? Uma de 18 anos, começou a faculdade, e a de 13 anos, né? Então, são muito belezinhas duas. São joinhas. Já decidiram o que vão fazer? Então, a Ana Laura está fazendo psicologia, Opa! né? Já está no primeiro ano de psicologia, e a Maria Luísa ainda está no pensamento, está vendo o que ela vai querer, está muito com umas dúvidas, ela vê os aviários, daqui a pouco ela quer fazer agronomia, daqui a pouco ela quer fazer educação física, então mas a idade dela ainda permite, né? Dos 13, ainda dá mais uma pensada, mas são muito bonitinhas, muito estudiosas, né? Gostam do sítio, né? Então, somos família, né? Então, é o que importa para nós. Muito bem, que bonito. E passou rápido aqui a nossa conversa, aqui, já está imagina. acabando o programa. E eu vou pedir para o Leandro ficar à vontade e falar suas considerações finais. Sim, a minha consideração final é o que eu já falei mesmo, né? Que todos que têm um sonho, né? Sempre procure, corra atrás dele. Eu não tinha um sonho de criar galinha, tá? Isso quem me conhece sabe disso. O meu sonho é ser um empresário, um ramo de pintura mesmo, conseguir chegar num ponto bom com o ramo de pintura, que é o que eu tenho hoje. A granja e o comércio, né? A gente tem uma loja de material de construção também, então tudo isso aí vem de sonhos, né? De realizações. Então não desista, tá? Então os aviários foi um negócio que surgiu para a gente entender que nenhum sonho ele é impossível, né? Enquanto um amigo meu disse, quando estão pedindo um papel, você manda o papel. Só se Deus não permitir mesmo. Falou, não, cara, você não vai ter jeito, você não vai conseguir fazer. Então, é isso. Não tem muito, assim, o que falar sobre tudo que eu tenho hoje. E esse conhecimento de aves, que é mínimo, tá? Não é um conhecimento bem abrangente mesmo, que, nossa, tem pessoas aí que é fabulosa. Mas, na medida do possível que eu puder ajudar e ensinar, eu estou aqui à disposição. Muito bem, a gente quer agradecer ao Leandro Nunes, né, por essa história inspiradora, né, ele de uma forma tão graciosa e abnegada e oferecendo, né, sempre a sua ajuda, né. E o sindicato também, né, tem a parte do sindicato também, que sim. Né, tem a parte do sindicato, o sindicato rural também, em função de tudo isso, eles sempre né, são o Mauri, o Bruno, o Salato, o Roberto, nós temos uma galera lá dentro que, o apoio que eles dão é fabuloso, né? Tanto na parte fiscal, tanto na parte jurídica, né? Eles ajudaram muito. Então, no que eles puderam me ajudar, possível e impossível, eles me ajudaram. É muito importante, ajuda muito. E os cursos que eles têm, né? Que eu fiz, acho que no sítio tivemos 7 cursos deles. Então, foi fabuloso. Então, o Sindicato Rural também está de parabéns. Sem dúvida, muito bom. E parabenizar, né, o Leandro, o Sindicato Rural, que também apoiou essa iniciativa, e destacar o seguinte, a gente que tem falado tanto aqui da tendência, da vocação do agro, da economia do agro, aqui da cidade de Itapetininga, está aí o Leandro trazendo um exemplo de uma pessoa que é da cidade e faz esse caminho para produção rural, né? Então, existe um espaço muito grande, a economia agrícola é uma economia fortíssima, né? E não é só não para o grande produtor. Está aqui o Leandro que não me deixa mentir, exatamente, porque ele, com a determinação dele e o esforço dele, foi até o campo, criou aí uma empresa de sucesso, né? Hoje, com essa produção que ele está toda vendida, e está aí um exemplo, né, da força da nossa economia do agronegócio aqui de Itapetininga. E a gente quer agradecer a sua audiência e até o nosso próximo encontro. Que bom, viu? Puxa, aqui